Olá, ele é especialista em marketing digital e games. Eu vou conversar com Juliano Barbosa Alves. A gente volta em 20 segundos. Olá, seja bem-vindo ao Em Contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas sobre cultura e entretenimento de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E hoje nós vamos conversar sobre storytelling para games, ou seja, criar histórias para jogos de videogame. Então eu trouxe aqui o meu amigo Juliano Barbosa Alves. Tudo bem, Juliano? Tudo ótimo, como vai? Tudo bem. A gente vai começar a conversar, mas antes eu preciso saber de você. Você gosta do Homem-Aranha? Gosto juntamente com todos os outros personagens da Marvel. Então você deve ter achado bonita a minha camiseta, Sim. né? Apesar de você estar com o uniforme do clone dele. Não tem problema. Ganhei essa camiseta aqui, o pessoal do Estúdio Geek me mandou essa camiseta aqui. Ele sempre me manda umas camisetas com umas estampas bem legais. E o Homem-Aranha da Marvel, da Marvel é o herói que eu mais gosto. Da DC é o Batman, né? Sim, se você não conhece o Estúdio Geek ainda, dá uma olhada nesse vídeo. O Estúdio Geek é um conceito de qualidade em produtos nerds. Todos os itens vendidos em suas lojas físicas e em sua loja virtual são criados em parceria com grandes marcas e estúdios internacionais. O resultado são produtos de alto padrão licenciados oficialmente. Acesse estudiogeek.com.br e conheça esse conceito. Juliano, vamos começar o bate-papo aqui, mas antes eu preciso saber de você, como você começou com essa ideia de querer criar histórias para videogames? Qual que é a sua formação? Como é que foi tudo isso? Isso é interessante porque a gente estava conversando um pouquinho antes, eu sempre fui um viciado por jogos de computador. Eu comecei com o Odyssey, passei por Atari, faz bastante tempo. Eu tô entregando a idade, a barba já tá branca. Você não é do tempo do telejogo, é aquele que ficava assim? Não, eu joguei, mas não era do tempo, eu já tinha passado, pelo menos isso. Mas eu comecei a sempre jogar, e aí gostava muito de jogar computador, e eu gostei depois disso dos jogos de computador a questão de contar histórias, eu me imergia naquele mundo fantástico dos jogos de computador. Então eu fui fazer antropologia para estudar um pouco essa questão da criação, do processo. Antropologia é o quê? É do homem? Estudo Antropologia do homem? é o estudo da cultura e do ser humano. Certo. E aí o que acontece? No processo, o meu trabalho de finalização de curso foi sobre a influência da tecnologia no ser humano. E logo depois eu abri uma empresa de jogos de computador. E eu trabalhei por mais de 12 anos na indústria de jogos de computador aqui no Brasil, ajudando a criar associações nacionais e outros projetos. Por isso que eu comecei a trabalhar com essa área. E depois, em paralelo, além da área de criar jogos de computador, eu comecei a escrever, lancei alguns livros, produzi alguns materiais e aí, consequentemente, eu comecei a unificar as duas coisas que eu gostava muito. Legal. E o que são jogos digitais? Tá, a gente pode diferenciar uma coisa. O jogo, ele é um processo humano. Nós jogamos todo momento. Quando a gente coloca uma roupa bonita e vai fazer vai se colocar perante alguma outra pessoa, você está jogando. Você está se colocando num papel. Então o ato de jogar é normal dentro do ser humano. Aí você tem os jogos de brincadeira. Os jogos de brincadeira são os jogos, por exemplo, de tabuleiro, tipo xadrez, dama, ou os jogos modernos hoje, como o pessoal tem os jogos que evoluíram do War, e assim por diante. Os jogos digitais, eles vieram desse meio. A partir dos jogos de cartas, os jogos de dados, que a humanidade já usa há muito tempo, você começou a ter os jogos nas novas mídias, nos novos ambientes digitais, que vem a ser a televisão, o computador e os videogames. E o celular também? E o celular também, e os tablets também. Tá. E existe diferença na criação de jogos para cada dispositivo? Atualmente sim, por uma razão específica. Você tem ferramentas diferentes para desenvolver cada lugar. Você tem, por exemplo, determinadas técnicas para poder fazer um jogo de celular por causa do tamanho da tela, por causa do tamanho de memória, um jogo para um tablet, para um computador ou para um videogame. Então você utiliza técnicas diferentes de criar e você também tem públicos diferentes que podem jogar. Por exemplo, no caso dos celulares, você tem muito mais gente que joga jogos casuais, o jogo de passatempo rápido. Aquele da cobrinha, adorava aquele. Pode ser o jogo da cobrinha, como pode ser, por exemplo, os jogos que estão hoje no Facebook, por exemplo, em que o pessoal joga lá e tem os jogos online deles. Agora, nos jogos de computador e nos jogos de videogame, principalmente da nova geração agora, você tem jogos muito mais pesados, que você tem muito mais capacidade gráfica e você faz coisas incríveis, superiores até às vezes do que o próprio cinema.
Legal. Agora, uma coisa. Eu não sou muito ligado a videogames, né? Como muitas pessoas, como minha esposa, por exemplo. Um beijo pra Paola, minha esposa. Antigamente, os jogos eram assim. Por exemplo, eu brinquei com o telejogo. O telejogo era uma bolinha que ia para um lado e para o outro e tinha dois negocinhos que você tinha que tipo, rebater. Cada um tinha história aquilo. Da mesma forma, não tinha história um Sonic, não tinha história um Mario. Era o quê? Era salvar a princesinha e acabou. Por que de uns tempos para cá, o storytelling, a criação de histórias para os videogames tem sido tão importantes, tão valorizadas? O ser humano é uma criatura de símbolos. Ela adora criar simbologia e entender todo o universo através da simbologia. Os jogos de computador, eles não são diferentes disso. O primeiro jogo de computador que foi criado lá atrás, ele era um jogo em que você controlava uma navinha, que na realidade era uma pirâmide, que explodia uns negocinhos quadrados que eram asteroides. Na parte de cima da tela do computador, da TV, né? Na realidade, isso era dentro de quase uma tela de um osciloscópio na época, bem antes de ser uma tela de computador. Bem antigo. Ou seja, o que aconteceu? Quando a pessoa criou, ela criou um conceito, ela criou um contexto daquilo. Mesmo o telejogo, mesmo da cobrinha, você tinha, eu tenho uma cobrinha que come alguma coisa, ela cresce, ela não pode comer ela própria. Entendeu? O que remete um pouco, por exemplo, à mitologia do Ouroboros, entre outras ideias. Então, os jogos de computador, apesar de serem mais simples, eles ainda tinham espaço para as pessoas imaginarem o que estava acontecendo. Por exemplo, o Mario. Eu jogava o jogo do Mario, a princesa tinha sido raptada, eu não tinha nenhuma história. Mas eu queria saber quem era aquele cogumelo, quem eram aqueles bichinhos. Com a evolução da tecnologia, você foi dando espaço para você poder desenvolver novas histórias. E hoje, atualmente, os jogos de computador, você consegue fazer múltiplas linhas de pensamento, múltiplas linhas de história que convergem no storytelling, que é a experiência do usuário naquele ambiente, naquele conteúdo que é dado para ele consumir. Então, storytelling, o que é exatamente o storytelling? O storytelling é diferente do processo da escrita. A escrita é o ato de você escrever e contar uma história. O storytelling é o ato de você contar a história até antes disso. Quando você pensar em storytelling, ele é o processo mais antigo que a humanidade utilizava para poder transmitir conhecimento. Então, no momento em que você tinha os homens das cavernas correndo pelo meio do mato lá, matando bicho, e eles precisavam trocar informação, no final da noite, quando eles acendiam uma fogueira e começavam a trocar histórias, aquilo ali era storytelling. Era para falar, olha, cuidado com o mamute que matou os 10 últimos guerreiros, olha, a tribo foi devorada. Então, eles colocavam as histórias como forma de você transmitir o conhecimento. O storytelling, ele faz parte disso. E ele é essencial hoje em N áreas que a gente tem de comunicação, como propaganda e marketing, jogos de computador, entre todas as formas de comunicação, porque você não pode ter simplesmente um roteiro seco. Você tem que ter uma história que envolve a pessoa e que faz parte da vida da pessoa. E que faz parte... Você faz a pessoa sentir certas coisas. Eu me lembro que naquele American Idol da Inglaterra, eu esqueci o nome daquela... lembrei, Susan Boyle. Uhum. Quando aquela mulher entrou no palco, ela entrou com roupas velhas, contou aquela história de que nunca tinha morado com a mãe durante toda a vida, nunca tinha beijado na boca, essas coisas todas. Ela contou. Então o pessoal começou a, digamos assim, ter aquele sentimento de essa mulher é doida. Não é nada, não Quando vai ela conseguir. abriu a boca e soltou aquilo, tudo, aquele vozeirão e tal, todo mundo ficou de boca aberta mesmo, né? E aquilo é storytelling, tudo aquilo foi produzido por um produtor, aquele produtor do programa. Ele queria que as pessoas tivessem aquele tipo de sensação. Aquela impressão. Era um plot twist, né? Vamos colocar uma pessoa que você não dá nada, de repente ela, como você colocou, bota o uniforme e sai como Homem-Aranha salvando as coisas. Então é essa mudança que acontece e o storytelling tem essa capacidade de nos envolver. E é importantíssimo a gente refletir sobre isso quando a gente estiver produzindo qualquer material digital ou impresso. E qual que é o papel do escritor nos jogos? Hoje existe o processo de criação de jogos, ele trabalha com muita documentação. Apesar das pessoas que não conhecem, às vezes falam, não, é produção de joguinho. Não é. Os jogos de computador desde 2003 para cá já ultrapassaram o mercado de cinema norte-americano. Nossa! E é o maior mercado de consumo hoje mundial. E o papel do escritor, ele está ligado muito ao papel do game designer, que é a pessoa que cria o jogo, que cria o envolvimento do usuário no ato de jogar. Ou seja, quando um game designer vai criar a regra do jogo, a jogabilidade, por exemplo, você vai ter que trabalhar juntamente com um escritor, com um roteirista, que vai criar todo o processo de envolvimento exatamente para, vamos colocar aqui um personagem que não dá nada, que de repente vai virar o vilão do filme, ou vamos colocar aqui uma situação que não acontece nada, o carro está passeando feliz e contente num bairro vazio e de repente um ônibus atinge ele do ângulo de câmera que ninguém esperava.
Então, isso é um processo que o storytelling tem que ser feito juntamente do escritor com o game designer. Me fala uma coisa. O que é mais importante num jogo de videogame? A história, ou seja, o storytelling, ou a jogabilidade? Essa é uma discussão que vem sendo feita por diversos produtores ao longo dos anos. Isso é bem interessante. Uma coisa que a gente tem visto é, lá no passado, quando a gente tinha poucos gráficos, você tinha muito mais história. Você tinha que envolver. Né? O pessoal que já jogou vai lembrar, por exemplo, do Zelda. O Zelda tinha todo um pano de fundo, de história, e o gráfico era super simples. Os primeiros Final Fantasy, a mesma coisa. Por quê? Porque a história era a base para a pessoa poder entrar naquela simbologia e jogar aquele game mais simples. Agora, com a evolução da tecnologia dos gráficos, você começou a ter uma ascensão cada vez maior da jogabilidade dos gráficos e menos de história. Tanto é que você tem alguns jogos hoje que são extremamente lindos, mas a história é pífia. Você não tem nenhum processo de imersão do personagem, de interação com o usuário. A pessoa nem sente nada quando ela joga. Ela simplesmente joga para fazer um desafio. Pensando nisso, as duas coisas são importantes. Hoje, encontrar o equilíbrio entre jogabilidade e storytelling é essencial para você poder ter realmente um jogo bom. Na realidade, encontrar o equilíbrio entre jogabilidade e história, gerando assim um storytelling, que é a pessoa poder imergir ainda mais naquela história e vivenciar isso. Isso a gente está vendo hoje, por exemplo, dentro de toda a trilha, já que a gente falou da Marvel, de todos os filmes que a Marvel vem fazendo, em que ela coloca sempre pinceladas de outros filmes nas suas séries e tudo mais, referências para o pessoal que já assistia antigamente, para o pessoal que está assistindo agora, capturando as pessoas dentro daquele imaginário como um todo. O Senhor dos Anéis fez isso por muito tempo, entre outros filmes que a gente vê. Star Wars aí foi o que abriu esse processo. No Brasil, como é que está essa indústria de games? A indústria de games no Brasil sempre foi uma indústria que batalhou muito. Eu me lembro disso quando eu comecei em 2000 a produzir a área de jogos de computador. A gente estava num processo bem inicial ainda no Brasil, não tinha nem faculdade ainda. Mas ainda assim você tinha algumas histórias de pessoas que conseguiam fazer jogos de computador para fora do Brasil, produzir grandes projetos e tudo mais. Com o passar do tempo, hoje nós temos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado na área de jogos de computador. Nós temos grandes produtores internacionais que eram brasileiros, empresas brasileiras que foram para fora, ou pessoas brasileiras que foram trabalhar em grandes indústrias lá fora, produzindo material. E a indústria brasileira hoje está crescendo cada vez mais, a gente tem grandes títulos surgindo, e cada vez mais quem gosta de game encontra bons títulos feitos por brasileiros. Às vezes ele nem sabe que foi feito por um brasileiro, ou por brasileiros, a gente vai ver porque está em inglês, já. Mas exatamente. Você falou que tem faculdades aqui. Que tem faculdades e tem escolas menores que trabalham com isso e tal. Então a gente vê que tem... Você pode estudar para poder trabalhar com isso. Mas tem mercado para a pessoa trabalhar aqui no Brasil? Tem bastante mercado. A gente tem que pensar o seguinte, quando você pensa em jogo de computador, você não está só fazendo jogo para entretenimento. O jogo de computador é uma mídia, é um material de interação que envolve N coisas. Ou seja, você poderia ter um jogo de computador para educação, um jogo de computador para treinamento, um jogo de computador para propaganda e marketing, ou seja, que ele vai ser utilizado para vender um produto. Você pode ter um jogo de computador para entreter, até um jogo de computador para simular um processo. Ou seja, o jogo de computador hoje ele é um processo muito complexo, que abre uma série de oportunidades de mercado para as pessoas poderem trabalhar. E sim, hoje por isso que a gente tem uma ascensão cada vez maior de cursos de extensão, de cursos profissionalizantes na área de jogos, porque o pessoal tem interesse de trabalhar. Inclusive, muita gente faz os cursos de jogos de computador para depois voltar para a mídia tradicional, para a internet, porque eles usam muito do conceito da jogabilidade dentro do material do dia a dia. Como se pode ganhar dinheiro com joguinhos para celular? Hoje esse é um desafio bem interessante. Hoje nós temos alguns casos bem legais, por exemplo, de jogos de computador que têm tido um sucesso enorme. Um jogo de celular, por exemplo, que faz muito sucesso. Eu não vou citar os nomes aqui, mas, por exemplo, existem maneiras de você fazer o processo de monetização. Monetização é o seguinte, eu posso ter um jogo gratuito e esse jogo é disparado para todo mundo. Só que para as pessoas poderem evoluir da quinta fase, ele tem que destrancar, ele tem que dar lá 50 centavos para destrancar uma fasezinha. Para evoluir para outra fase, ele tem que fazer isso. Então é uma maneira de você dar o jogo gratuito e as pessoas pagarem para poder consumir novos conteúdos. É um jeito de ganhar dinheiro com os jogos de computador, mas o processo de monetização e o produto tem que ser muito bem feito.
A outra maneira é você trabalhar com uma franquia conhecida, ou seja, você já tem um conteúdo bom, você fez um jogo da Marvel e você coloca aquele jogo lá e você atrai um monte de gente. Ou seja, tem um monte de empresas de jogos de computador, no Brasil, por exemplo, que fazem jogos para Cartoon Network, para Turma da Mônica, até para o Neymar. Recentemente ele lançou um jogo para celular chamado Neymar Junior Quest, feito pela empresa Smile de Sorocaba, que exatamente é um jogo em que você usa os personagens do Maurício de Souza, criados no jogo para poder fazer um jogo para interação e para poder atingir um público bem maior. Legal. A gente vai continuar conversando, mas antes eu quero pedir para o pessoal de casa olhar esse recadinho super legal aqui. Pode soltar. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andros Editora. Acesse www.andros.com.br e envie seus textos. Pessoal, nós recebemos vários e vários livros para a Galeria do Em Contexto. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui nesses títulos bacanas. Pode soltar. Carinhas Urbanas é um livro de arte e poesia, cujo tema é a beleza dos prédios neoclássicos de São Paulo. Os fotógrafos Luciana Fátima e Arlindo Gonçalves percorreram as ruas e becos do centro velho da capital paulista com suas câmeras e clicaram as carinhas das pessoas ou criaturas que nos espreitam do alto dos prédios. O prefácio é do jornalista Heródoto Barbeiro e a publicação é da editora Horizonte. No livro Rio em Seis Tempos, o escritor Alexandre Costolias apresenta 6 contos que falam da essência do ser e do sentir carioca, retratando o Rio de Janeiro do passado, do presente e do futuro. Festejando o aniversário de 450 anos de sua cidade natal, Costolias destaca em linguagem leve e bem-humorada as singularidades e o espírito do Rio de Janeiro e de seus habitantes. A publicação é da editora Jaguatirica. A proposta que deu origem ao livro Inevitavelmente Cinema, Educação, Política e Mafuá parte de uma premissa bela e audaz. Todo estudante é capaz de fazer cinema. O autor César Migliorin acredita que é possível pensar o mundo por intermédio da sétima arte, ou seja, atuar criativa e criticamente com a câmera. A publicação é da Azouga Editorial. Sem chuteiras e sem unhas, Joguei no Pior Time do Mundo. É um livro bem-humorado que se passa em uma época em que a molecada jogava futebol nos campinhos e nas ruas. Conta a trajetória do pior time do mundo, que começou com garotos jogando no quintal de casa até o seu grande desafio no campinho da Coab de Itaquera, cujo resultado não podia ser outro, 16-0. Mas nessa história, o placar é o que menos importa. A publicação é da editora Horizonte, a autoria do escritor Dog e as ilustrações de Paulo Branco. No livro A Chás e o Mistério do Sorvete, o chefe Renato Calef e Alexandre Carvalho trazem mais uma aventura de nosso herói. Agora, a Chás vai se deparar com um grande mistério. Todos os sorvetes do mundo desapareceram. O livro ainda conta com receitas de sorvetes que qualquer criança pode fazer. As ilustrações são de Roman Twilly e a publicação é da editora Viajante do Tempo. Mariana é um livro que conta a história da personagem Título, que, apesar de ser apenas uma menina, já aprendeu uma das coisas mais importantes da vida, que o amor está dentro de nós. No coração dela, não há espaço para dor e preconceito. Ela se ama do jeito que é e transborda a felicidade. A história é de Ana Paula de Abreu, as ilustrações são de Bruna Assis Brasil e a publicação é da editora Viajante do Tempo. Se você quer ver o seu livro ou memorabilia nerd na galeria do Em Contexto, basta enviar para Programa Em Contexto, Caixa Postal 80846, São Paulo, capital. O CEP é 03613-970, aos cuidados do setor de conteúdo. Ô Juliano, agora, deixa eu pegar aqui. Ah, sim, isso aqui é importante. A gente está falando muito do mercado de games no Brasil, mas eu quero saber o seguinte, quais são os grandes roteiros, né, os grandes exemplos de roteiros e games brasileiros que você pode citar pra gente? Tá, eu acho que vale a pena a gente pensar em 2 jogos que estão fazendo muito sucesso recentemente. Um deles é do pessoal do Sul, que é o jogo chamado Thorin, criado pela produtora Sword Tales. Ele é um jogo... É aquele que a gente vai mostrar aqui? É aquele que a gente vai mostrar aqui. É bem anos 80, aquilo eu adorei. Não, aquilo. Esse é o outro. Esse é o outro? O primeiro, que é o Thorin, desculpa, o primeiro, que é o Chroma Squad, ele é anos 80, que parece coisas de japoneses. Ele foi feito pela Behold Studios, lá de Brasília. E ele é muito legal porque ele é baseado um pouco naquele conceito de quem cresceu assistindo os programas da TV Manchete, tipo Changeman, Jasper, entre outros. Legal. É muito legal. E ele tem todo esse processo do storytelling de você puxar esse emocional de quem jogou, porque é um jogo em que você coordena a criação de um estúdio que faz efeitos especiais e faz esses episódios.
E aí você tem que criar, escolher Muito o personagem. legal. É bem nostálgico, legal, né? É bem nostálgico. É o primeiro videozinho que a gente vai mostrar já já. Isso. E o Thorin? E o segundo é o Thorin, da Sword Tales, que é um jogo que fez muito sucesso, agora está no PS4, que é um jogo muito bonito, ele tem uma qualidade gráfica incrível e os produtores tiveram muita preocupação em fazer a questão do storytelling, de fazer uma preocupação de mostrar o processo, de imergir, de sentimento daquilo que você está vendo e jogando. É bem legal. Eles são de onde? De Brasília, você falou? A Behold Studios é de Brasília e o Thorin é do pessoal do Sul. Tá. Solta pra mim o vídeo aí dos games brasileiros pra gente mostrar pro pessoal. Legal, né? Bacana, cara. É aquilo que a gente estava falando. O primeiro, ele não tem um gráfico, né? É até proposital que não seja, Sim. que não tenha aqueles gráficos. É tudo Pixelado. Pixelado. Isso. Eu quase que não ia sair essa palavra. E o outro não. O outro é fantástica. As imagens e tal. Me fala um pouco desse segundo aí. Os dois jogos são interessantes comentar porque assim, eles fazem parte de uma geração de produtores de jogos que veio muito talentosos, que tem toda uma preocupação de criar novos produtos voltados para o mercado internacional, porque independente da qualidade gráfica, porque os dois são muito bons graficamente, no seu estilo específico, eles atendem públicos específicos que querem ou vivenciar um jogo de estratégia, como é o caso do Chrome Squad, ou de você criar o seu estúdio de cinema e fazer os programas, ou vivenciar a história da menina que anda lá dentro do jogo do Thorin. Então, são jogos muito bem feitos, criados por produtores nacionais e que mostram realmente a capacidade que o brasileiro tem hoje de criar boas histórias através dessas novas mídias. E isso é uma coisa que eu fico muito orgulhoso, porque quando eu comecei lá em 2000, a gente ainda tinha pouca coisa acontecendo no Brasil. E hoje, cada vez mais, a gente vê novos produtores, novas empresas criando projetos maravilhosos como esse. Tá, você falou que tem vários lugares que fornecem cursos aí, Isso. Universidades, escolas e tal. Que tipo de equipamento é utilizado para fazer isso? Vamos imaginar, se você for trabalhar na área de design de jogos, você vai trabalhar muito como um designer gráfico. Ou seja, você vai ter que ter um computador, poderia ter por exemplo, modelagem, se fosse trabalhar com modelagem 3D, um software de modelagem 3D, se for trabalhar com a parte de textura e imagens, um Photoshop, um CorelDRAW, por exemplo, para criar esse material. Mas também tem gente que faz, por exemplo, animações tradicionais, frame por frame, desenho a desenho, para depois utilizar. Tem pessoas que fazem o processo todo de gravação de vídeo. A parte dos escritores todos, aí entra o tradicional mesmo, tem que escrever e criar dentro do editor para depois transformar isso e colocar esse roteiro dentro do Design Bible, que é o documento base para criar um jogo de computador. E aí você tem todo o cabedal de tecnologias dos programadores, porque daí você tem software desde mais simples que vão fazer um processo gráfico, a softwares bem mais complexos, as engines gráficas que você vai poder desenvolver, por exemplo, gravidade, você vai desenvolver movimento de água, movimento de roupa, cabelo, e aí você vai ter que controlar tudo isso e depois fazer todo o processo como se fosse exatamente um processo de criação de um filme, porque você vai ter cenas, você vai ter fases, você vai ter ângulos, você vai ter toda uma preocupação em volta, que aí o game designer, o escritor e todos os produtores vão ter que estar preocupados em fazer o projeto dar certo lá no final. Lá no Livros em Pauta, você fez uma palestra, inclusive, sobre o que a gente está conversando aqui. Isso. E um outro professor da escola, acho que era Head Zero, sei lá como é que vocês querem falar aí. Ele foi falar sobre modelagem de personagens usando o Kinect. Você conhece essa técnica? O Kinect é uma tecnologia feita pela Microsoft,
que ele faz a captura do torso e do movimento que você utiliza. Ele é bem interessante, porque a pessoa pode controlar os jogos de computador com os movimentos, mas hoje, além do Kinect, você tem uma série de outros jogos em que você controla através do movimento, por exemplo. Sim, mas eu estou falando assim, a modelagem do personagem, na criação. É que na realidade você faz a modelagem fora, você utiliza um outro programa para modelar, e o que você faz utilizando o Kinetic ou outras tecnologias, você faz a captura do movimento. Do movimento, isso. Ou seja, você faz um movimento real e o computador pega aquele movimento e coloca no seu próprio personagem 3D. Então não era o que eu estou falando, não é a modelagem do personagem. Não é a modelagem. Hoje, atualmente, você tem programas e você tem tecnologias, por exemplo, a tecnologia RealSense, que faz a captura do seu rosto, né? E aí você coloca ele dentro de um jogo de computador. Então ele mescla o seu rosto e coloca dentro lá em que você vai ver você como personagem, por exemplo. É uma possibilidade. Legal. Se alguém quiser começar a produzir games, o que você indica como primeiros passos? Para a produção de games, depende muito do que você quer fazer, qual área você quer seguir. Se você quer seguir uma área de programação, é legal você fazer... O ideal é, para começar, fazer um curso técnico de games, para entender um pouco o que é o mercado de games, entender um pouco qual é o nicho que você quer atuar. Você quer trabalhar para jogos de computador, para computador, PC, videogame, tablet, celular, muda muita coisa nisso. Óbvio que às vezes você estudando para um, você consegue produzir no outro, mas você demanda de muita técnica para você poder atingir melhores resultados em cada área. Depois disso eu indicaria dos cursos técnicos, você começar a fazer um curso de graduação em jogos. Você tem curso de graduação em programação de jogos, curso de graduação em design de jogos e a parte de roteiro de jogos não tem, mas ele está mesclado à área de design de jogos, né, de game design, e tem curso de extensão. E aí os cursos de extensão acabam adaptando essas técnicas para o mercado de games. Ou seja, tem muita gente que fez letras, que tem uma capacidade de criar roteiros, e esses roteiros depois foram aproveitados para a mídia, que são os jogos de computador. Para videogame é diferente eu criar uma história para um videogame do que criar uma história para um livro? O que tem de diferença ali? Vamos imaginar o seguinte, o livro, você tem todo um processo de storytelling. Por exemplo, eu posso pegar o Isaac Asimov, o Neil Gaiman, eles têm capacidades diferentes de contar uma história e de criar o storytelling. O Neil Gaiman, em especial, ele tem essa capacidade de criar todo um processo de imaginação, em que ele vai fazendo os plot twists e a pessoa vai ficando super animada com aquela história onírica que ele faz. Agora, quando você pega um tipo de roteiro desse e coloca dentro de um jogo de computador, você expande isso ao máximo. Por quê? Porque você tem possibilidades. Eu posso escolher o que vai acontecer se eu entrar na porta esquerda ou na porta direita. E a história ela vai tomando uma árvore de decisão diferente para mim. E isso que é legal dentro do jogo de computador. Ele possibilita você escolher o que você vai fazer. Isso me lembra aqueles antigos livros-jogos, né? Que se você quer que tal coisa aconteça, vá para a página 327. Aí Exatamente. Você vai lá. Se você quer que tal coisa, vai para a página... Imagina, hoje nós temos sequências de jogos de computador em que na primeira sequência você cria o seu personagem e toma decisões dele. Dependendo do que você tomou de decisão, quando você for jogar o segundo jogo, as decisões do primeiro estão refletidas no segundo jogo. Nossa. Ou seja, você deixou morrer algum personagem lá. Naquele segundo jogo, aquele personagem não vai aparecer outro. E assim por diante. Ou seja, as suas decisões, eles interferem na história do jogo. Nossa. Diferentemente do livro. No livro você não vai interferir, mas o escritor ele faz você sentir ou te dá o susto antes do que vai acontecer. Ele faz você emergir. Agora, no jogo de computador, você sente que você tem liberdade de escolha. Tanto é que tem muitos jogos famosos hoje que eles utilizam um conceito chamado sandbox, que é o conceito em que você pode explorar e fazer o que você quiser. Um jogo muito famoso que tem um gráfico relacionado, considerado simples, é o Minecraft. No Minecraft, você aparece sozinho no meio do mato, e aí você tem que fazer o que você quiser. Eu quero construir uma cidade, beleza. Eu quero explorar uma caverna, beleza. Eu quero fazer uma vila, ok. Eu quero esperar a noite chegar para ficar matando zumbi, sem problema nenhum. Ele te dá liberdade, não tem história, mas você cria a sua própria história. E isso é legal, porque aí você é o mestre da sua própria história. E aí tem outros jogos mais complexos em que você vai interferindo no processo. Por exemplo, tem jogos que usam a franquia do Senhor dos Anéis, em que você interfere nas decisões paralelas ao filme. Ou seja, aquela batalha o Frodo ganhou, ok, mas essa outra aqui, você que tem que lutar. O que vai acontecer? Entendi. Então é bem legal. Qual que é o nome do curso da faculdade para a pessoa fazer? Aí existem vários. Ele pode procurar curso de programação em jogos de computador, tem curso de game design em jogos, tem cursos de extensão na área. O ideal é que ele procure no Facebook cursos
produção de jogos de computador, ele vai achar muita coisa. Uma referência que eu dou muito boa para procurar é entrar no site da Abra Games. Abra Games, coloca o site aqui, por favor. Não, é isso, Abra Games, isso. O site da Abra Games, a Abra Games é a Associação Nacional dos Produtores de Jogos de Computador do Brasil. As grandes empresas do Brasil hoje fazem parte da Abra Games e lá você tem vários parceiros da área de universidades e cursos que fazem e dão apoio na área de jogos de computador. Lá é um ótimo caminho para você poder conhecer o que existe de melhor das empresas e o que existe de melhores parceiros para você poder começar essa carreira. Eu vou fazer a última pergunta para você, mas coloca o site dele, Criador de Mundos, que é o site do Juliano, isso, deixa aí na tela, eu vou fazer uma pergunta para você. Claro. Fiz um curso desse no Brasil, fiz um curso, me especializei, fiz até 1 ou 2 cursos, que seja, me especializei, estou pronto, fico no Brasil, vou para fora, qual a melhor oportunidade? Isso é ótimo também para você pensar. Eu já vi os dois casos. Eu já vi gente que veio, que se formou no Brasil, foi para fora e não voltou, tá lá trabalhando até hoje. Eu já vi gente que foi fazer curso lá fora, voltou e tá trabalhando no Brasil, fez o curso lá fora e tá trabalhando no Brasil. Eu já vi gente que fez as duas coisas, foi para fora, treinou, aprendeu um monte de coisa e trouxe para cá e continuou trabalhando aqui. Ou seja, depende muito da sua carreira, depende muito das oportunidades que você conseguir abrir dentro desse mercado, porque é um mercado muito grande. Né? Hoje você falar assim, eu vou para fora, um lugar ótimo para você poder ir, que tem um monte de oportunidade, é o Canadá. O Canadá dá um monte de apoio para essa área de jogos de computador para começar. Mas, eu não gosto de frio, então eu vou para, vou para Alemanha. Tudo bem, você fala alemão, lá tem um ambiente legal para você fazer jogos de computador. Talvez você vá muito mais para a área de jogos de tabuleiro, porque lá é muito famoso de jogos de computador, mas é um ambiente. Agora tem gente que vai para o Japão, que vai produzir jogos de computador lá no Japão, porque lá tem todo um ambiente diferente para produção. O legal da área de escrever e do storytelling é que você leva um pouco da sua cultura. Então, quando você leva essa cultura brasileira para fora, você tem uma coisa diferente para poder oferecer. Entendi. Né? Então, é interessante também. Eu acho que as duas coisas valem muito a pena. Eu já tive muita experiência de trabalho lá fora, aprendi muito e continuo trabalhando aqui dentro, mas vale muito a pena. Legal. Juliano, obrigado. Gostei bastante do bate-papo e espero que você volte aqui uma outra vez para a gente continuar essa conversa. Fico à disposição, agradeço muito. Obrigado. Obrigado. E antes de eu ir embora, eu quero mandar um beijo para um pessoal aqui. Para Lília Condeixa, lá do Rio de Janeiro, para Cleonice Braz, para a Elaine Donato e a Mariane Donato, que são irmãs, né? A Carolina Guille, o Leandro Condeixa, que é esposo da Lília, aquela que primeiro que eu mandei um beijo, para o Wilson Gorge, que é um editor, muito gente boa, editor de livros, o Cristiano Nascimento Amorim, que é esposo da Cleonice Braz, para o José Araújo, que é um escritor que publicou já com a Andros e hoje está aí caminhando com as próprias pernas, fazendo um baita de um sucesso. Para o Wesley Guanini, amigo de infância do Edson aqui. E para o Everson Rocco, esposo da Carolina Guilha aqui também. E um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência de vocês. E espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau.